Olá, bom domingo para você. Hoje é um domingo muito especial, é o nosso domingo de Páscoa. É o dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. É um domingo maravilhoso. E eu não sei se você sabe, mas Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo que fere a vida. Páscoa é a passagem da morte para a vida. Por isso eu gostaria que você tivesse um dia incrível. Abra o seu coração, aumente a sua expectativa, porque Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida hoje. Nós teremos um culto aqui para toda a família, nós teremos uma apresentação para toda a família, então vai lá, chama os seus filhos, chama todo mundo que na sua casa e vem com a expectativa lá em cima, porque esse culto vai ser maravilhoso, porque é para Deus e tudo que é para Deus a gente tem que fazer com muita alegria e com muita excelência. Vamos cantar, vamos adorar. Gostaria de convidá-los neste momento a abrir o seu coração para adorar o Senhor junto comigo. Vamos estar declarando que o nosso Deus, Ele é poderoso, que Ele ressurgiu e que não há outro Deus como o nosso Deus. Porque nós estamos aqui em família. Nós somos uma família cheia de esperança. A PIB BH te convida a adorar junto com ela neste momento. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu, deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome. Declare bem forte: a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável.
de Jesus, teu rei. Levante suas mãos e adore. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, pessoal! Que domingo maravilhoso! E hoje eu trouxe de novo um presentão para você. Uma linda história que está na sua Bíblia, hein? Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala. Dentro da mala uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que eu vou contar pra você, que eu vou contar pra você. Esse domingo é um domingo muito especial. Você sabe por quê? É o domingo de Páscoa. E que delícia, hein? A gente ganha tanto ovo de Páscoa, tanto ovo de chocolate, chocolate vermelho, amarelo, colorido, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os tipos, não é verdade? Mas olha, você sabe a verdadeira história da Páscoa? Sim, não é um ovo, não é coelhinho de Páscoa. Mas que é gostoso né, ganhar o chocolate. Olha, eu trouxe o meu ovo para apresentar para vocês. Tchan, tchararam. O que será? Será que é um ovo mesmo? De chocolate? Será que essa Jéssica tá enganando a gente? O que será? Não. Não é um chocolate. Aqui dentro tem a história que eu vou contar para vocês hoje. A verdadeira história da Páscoa. Certa vez, indo para Jerusalém, Jesus pediu que 2 de seus discípulos fossem até a cidade e buscassem um jumentinho. Eles iriam até lá, iriam desamarrar o jumentinho. E caso alguém perguntasse, eles diriam: olha, o Senhor Jesus que pediu. Mas ele disse que depois devolve. Os discípulos fizeram igual Jesus tinha dito. Eles foram até a cidade e trouxeram um jumentinho para Jesus. E quando Jesus vinha passando pela porta da cidade, as pessoas com ramos de palmeiras ficavam assim, olha, Hosana, Hosana ao Rei, bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Imagina a alegria de Jesus em ver todas aquelas pessoas o adorando e reconhecendo que Ele era Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Mas aconteceu uma coisa, sabe, pessoal? Um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, o traiu. E o traiu por 30 moedinhas de prata. Vê se pode. Mas olha, os discípulos então chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, onde nós vamos cear? Onde nós vamos comemorar a Páscoa? Ele então pediu que os seus discípulos preparassem a ceia. E os discípulos novamente fizeram tudo quanto o mestre havia pedido. Quando ele sentou na mesa, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus, semelhantemente, pegou o cálice, tendo dado graças, repartiu para os seus discípulos e disse: esse é o meu sangue que será derramado pelos seus pecados. Jesus chamou 3 de seus discípulos após a ceia, Pedro, Tiago e João, para irem orar com ele lá no monte. E olha, vou contar um segredo para vocês. Enquanto Jesus estava tão preocupado com o que iria acontecer, porque ele iria ser crucificado, ele já sabia. Os discípulos, isso mesmo, dormiram
pegaram no sono, vê se pode. Quando Jesus chegou para eles estavam dormindo. E Jesus disse para eles: ora, vocês não puderam vigiar comigo? Jesus novamente voltou a orar. E mais uma vez, quando ele voltou, os discípulos estavam, dormindo. E isso aconteceu mais uma vez, pela terceira vez. Eles estavam dormindo. E enquanto eles estavam nesse período, se aproximou deles Judas, aquele discípulo que tinha traído Jesus, com alguns líderes, sabe? E Judas deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar para os líderes quem eles deveriam prender. Eles foram lá e amarraram o nosso Jesus. O prenderam como se ele fosse um criminoso e o levaram. O levaram perante Pilatos. E diante de Pilatos, Jesus só observava, ficava quietinho. Pilatos perguntou para Jesus se ele realmente era tudo o que estavam falando. E Pilatos então perguntou para a multidão: o que vocês querem que eu faça com ele? Vocês preferem que eu solte Barrabás, que era um ladrão que fez muita coisa errada? Ou vocês querem que solte Jesus, que não tinha feito nada de errado? E sabe o que a multidão disse? Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos ficou olhando aquilo, ficou muito assustado. Mas ele tinha que fazer aquilo. Pilatos então mandou que levassem o nosso Jesus para ser chicoteado. E eles bateram em Jesus, humilhavam e zombavam dele. Crianças, até uma coroa de espinhos colocaram em Jesus. E ele sangrava. Imagina o coraçãozinho de Jesus naquele momento. E Jesus precisou carregar uma cruz muito pesada, pela cidade afora, e até subir no monte, um monte chamado Caveira. E lá, o meu e o seu Jesus foi crucificado. Eles prenderam os pés e os braços de Jesus com pregos muito afiados. Jesus, naquela hora, ele morreu. Vocês não vão acreditar. Os soldados tiveram coragem de ficar jogando a sorte para ver quem iria ficar com as vestes de Jesus. E um tempo depois de Jesus ter morrido, um dos soldados pegou uma lança e enfiou bem do ladinho de Jesus para ver se ele ainda estava vivo, para ter certeza que ele tinha morrido. E um homem chamado José de Arimateia pegou um pano de linho, sabe? E pediu a Pilatos que pudesse tirar Jesus de lá, colocar no paninho e colocar no túmulo. E Pilatos permitiu. José de Arimateia pegou o nosso Jesus daquela cruz, enrolou num paninho, um paninho de linho, e com muito amor colocou Jesus dentro do túmulo. Mas eu tenho uma notícia para dar a vocês. Crianças, vocês não vão acreditar quando os discípulos, ao terceiro dia, foram até o túmulo. O túmulo de Jesus estava vazio. Jesus havia ressuscitado. E lá, dentro do túmulo, tudo que eles tinham encontrado eram as vestes de Jesus. Aquele pano de linho, sabe, que José de Arimateia usou para enrolá-lo. Lá dentro, dobradinho. E isso significa, era um sinal na verdade, um sinal de Jesus para aquelas pessoas, de que breve ele iria voltar, que ele morreu, que ele ressuscitou e está à direita do Pai. O meu Jesus, o seu Jesus, morreu numa cruz, passou por toda essa humilhação para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que alegria saber que o verdadeiro sentido da Páscoa não é um ovo de Páscoa. Não, crianças, o verdadeiro sentido da Páscoa é a nossa salvação, é a morte, mas
a ressurreição do nosso Jesus, que ressuscitou e vive eternamente. Crianças, Jesus, Ele te ama tanto, e Ele me ama tanto, que Ele se entregou numa cruz pelos seus e pelos meus pecados. Agora nós temos a certeza da salvação. A cruz que Jesus levou não tem mais nada, ela está vazia, porque o nosso Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Que amor é esse? Que graça é essa? O meu Jesus e o seu Jesus, Ele é maravilhoso. E Ele quer hoje, crianças, fazer parte da sua vida, entrar no seu coração e fazer morada. Ele quer habitar dentro de você. Jesus quer ser seu amigo e quer que você possa contar com Ele. Sempre que aparecer um problema, sempre que você estiver triste, você vai poder falar com esse Jesus. E o versículo que eu quero ensinar para você hoje, o versículo que eu quero que você, memorize, fala sobre isso. E está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Agora vamos falar pausadamente, né, Jéssica? Eu vou falar de novo esse versículo e você vai repetir aí da sua casinha comigo, combinado? Olha só, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, que notícia maravilhosa! O nosso Jesus, Ele vive! Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Nós vamos pedir agora para Jesus entrar e morar em nosso coração. E para Ele escrever o nosso nome no livro da vida. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada pelo Teu amor. Obrigada por ter morrido por mim naquela cruz. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra
morte, onde estás agora? Porque o meu Rei ressuscitou e Ele vive. O meu Deus não é um Deus morto, mas é um Deus que venceu a morte e se faz presente hoje aqui. Então, ó morte, me diga, aonde está o seu poder? Porque naquela cruz Ele ressignificou a morte, e hoje a morte já não é mais o fim, ela é apenas uma passagem para a vida eterna ao lado do nosso Deus. E é isso que nós estamos cantando. O nosso Deus ressuscitou, Ele está vivo, Ele se faz presente, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua se hoje você se entregar. A Páscoa nada mais é do que a passagem de tudo que fere a vida para a vitória em Cristo. A Páscoa nada mais é do que a passagem da morte para a vida, vida eterna, vida abundante, vida em liberdade, ao lado do nosso Deus, daquele que está vivo e ressuscitou. Vamos juntos agora, para a glória do nosso Deus. Erga a tua voz, abra o teu coração. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Esse seria o momento em que você sairia do seu banco e você viria aqui na frente, entregar o seu dízimo e a sua oferta como um ato de adoração ao seu Deus. E às vezes, por conta desse distanciamento social, gera uma sensação no nosso coração de que não precisamos adorar, agradecer através dos dízimos e das ofertas. Mas embora eu e você não estejamos juntos agora nesse prédio, a igreja continua acontecendo, ela continua funcionando. Todos os meses nós enviamos as ofertas aos missionários, sustentamos instituições como Cristolândia, orfanato. Todos os meses nós contribuímos para uma senhora num abrigo, num asilo. Há tantas despesas, há tantos compromissos, e nós como igreja queremos continuar honrando o nome de Deus, sendo fiel àquilo que nós temos como despesa mensal. Por isso eu gostaria de contar com você que é membro da nossa igreja.
Essa é uma responsabilidade nossa. E mesmo você hoje na sua casa, você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo em Belo Horizonte através da nossa igreja. Mesmo você aí na sua casa, você pode contribuir para que a igreja continue levando esperança àqueles que estão com o coração cheio de medo. E há muitas formas de você fazer isso. Aqui embaixo na sua tela tem um código, um QR Code. Basta você abrir a sua câmera, apontar para esse código e no seu celular vai abrir uma página de contribuição. Você pode fazer também transferências via o seu aplicativo, via o seu banco. Você pode fazer isso através de muitas formas. O que eu queria é contar com você que é membro da nossa igreja para continuar sendo fiel naquilo que você tem diante de Deus. Mas você que também está nos ouvindo pela primeira vez, se Deus colocar no seu coração, você também pode fazer parte dessa obra, você também pode fazer parte desse projeto, você também pode se envolver com aquilo que Deus está fazendo em Belo Horizonte, entregando uma oferta. Mas para vocês o que eu quero dizer é que nós não ofertamos e nem dizimamos por causa de uma lei, e também não é por causa de obrigação que nós fazemos isso. Nós entregamos a nossa contribuição em gratidão a um Deus que é vivo, todo-poderoso e que nos sustenta, porque Ele tem feito muito mais do que pedimos ou sonhamos, e é por isso que nós agradecemos a Deus, nós adoramos a Deus com esse ato de entrega, de generosidade. Eu quero te dizer mais, o que Deus quer no final das contas não é dinheiro, é honra. Porque Ele é dono do ouro e da prata. E a nossa igreja também não vai deixar de funcionar por causa desse recurso. Porque nesses 108 anos da nossa existência, quem tem nos sustentado é Deus. Mas talvez hoje Ele quer te dar o privilégio de fazer parte desse projeto. E muito mais do que entregar o seu dízimo e a sua oferta, eu gostaria que você também tivesse um olhar para aqueles que estão perto de você, para os seus vizinhos, para as pessoas que trabalhavam contigo, que estudavam com você. Liga para elas. Às vezes elas estão precisando de algo que você tem na sua casa. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. E na verdade, Deus está disposto a multiplicar tudo que nós estamos dispostos a repartir. Então reparta o que você tem. Ajude pessoas, mas também entregue o seu dízimo e a sua oferta em gratidão a Deus. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você pode passar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, você pode entrar no seu aplicativo, você pode fazer uma transferência. Enquanto nós cantamos a próxima canção, que você tenha liberdade de entregar o seu dízimo e a sua oferta, amém? Vamos fazer isso juntos? Seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
Vou crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Se eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga, está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu gosto muito da Páscoa, porque Páscoa é a passagem da morte para a vida, e eu acho que tem tudo a ver com o que Deus faz nas nossas histórias, e tem tudo a ver com o que Deus também pode fazer na sua vida hoje, se você abrir o seu coração para Ele. Abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Se você achou, diga aí na sua casa hoje, achei. Se você não achou, diga, espera aí, e eu vou esperar, mas eu vou esperar só um pouquinho, tá bom? Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada no sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde o haviam colocado. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, que ele está diante de vocês indo para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso coração e ministre essa palavra às nossas vidas. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, como todos nós sabemos, as mulheres, elas tinham um papel especial no ministério de Jesus. A Bíblia fala que as mulheres, elas faziam tudo para ajudar Jesus, elas sustentavam o ministério de Jesus, elas faziam tudo para agradar a Jesus. E o que vemos nesse texto é exatamente isso. A Bíblia diz que aquelas mulheres saíram de casa cedo, elas compraram especiarias, e no domingo pela manhã elas foram ao encontro do corpo de Jesus para preparar o seu corpo. Mas há algo que deixa essas mulheres preocupadas. E o que preocupa essas mulheres é: quem é que vai remover para nós a pedra de entrada no sepulcro? Porque o texto diz que ali havia uma grande pedra, e elas estavam preocupadas justamente com isso. Como é que elas entrariam no sepulcro se ninguém estaria ali para remover a pedra para elas? Mas o interessante é que quando elas chegam lá, a pedra já havia sido removida e o corpo de Jesus já não se encontrava naquele lugar. Por causa disso, o texto nos conta que as mulheres choram, elas ficam tristes, amedrontadas. E mesmo o anjo tendo dito que Jesus não estava mais morto, mas que ele estava vivo, o texto diz que as mulheres fogem assustadas dali. Interessante é que apesar de todo o ensinamento que Jesus havia deixado para aquelas mulheres, apesar de toda a convivência, de tudo que Jesus havia passado, de tudo que Jesus havia ensinado, elas não conseguiram crer naquele momento na mensagem da ressurreição. Elas não conseguiram crer naquilo que Jesus havia ensinado durante a sua vida. E estes fatos nos ensinam que de fato havia uma pedra que precisava ser removida. Mas a pedra que precisava ser removida, ela não estava no sepulcro, mas sim no coração dos discípulos. Por isso hoje, eu gostaria de olhar para esse texto e tentar entender quais eram as pedras que estavam no coração dos discípulos que impediam eles de crer na mensagem da ressurreição. O versículo 8 diz assim: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro,
e não disseram nada a ninguém, porque elas estavam amedrontadas. A primeira pedra que eu encontro é a pedra do medo. Vamos imaginar a cena. Imagine que você vá no cemitério num domingo pela manhã bem cedo, por volta das 6 da manhã. E quando você chega lá, o cemitério ele está vazio. E quando você se aproxima, o caixão ele está aberto, o corpo não está lá. E para piorar a situação, há homens esquisitos vestidos de branco perto do túmulo. Fala a verdade, você não ia ficar com medo? Eu não culpo aquelas mulheres, porque eu no lugar delas também ficaria com muito medo. Sabe por quê? Porque toda vez que a nossa realidade concreta ela é confrontada pelo sobrenatural, nós perdemos o controle aparente que nós temos da situação. E sendo assim, a nossa rota ela passa a ser desconhecida. E é isso que gera medo no nosso coração. Sabe do que aquelas mulheres tiveram medo? Do que elas viram e não conseguiram entender. Sabe do que aquelas mulheres tiveram medo? Do que elas ouviram. Quem é que está falando conosco? Quem são vocês? Esse aqui é o medo do desconhecido, é o medo do sobrenatural. E é esse medo que muitas vezes nos atrapalha de entrar na dimensão de um Deus que é vivo, na dimensão de um Deus que está acima dos limites e critérios que nós conhecemos. Parece a mim que temos medo de entrar no mundo sobrenatural de Deus, porque quando entramos nesse mundo nós perdemos o controle do nosso. Por isso a primeira pedra que precisa ser removida no coração dos discípulos é a pedra do medo. Porque Deus, querido, Ele vai além da nossa compreensão. Deus, Ele vai além da nossa capacidade cognitiva. Nós precisamos entender que não dá para limitar Deus e colocá-lo dentro de uma caixinha. Não dá para tentar entender Deus a partir da nossa compreensão humana. O que nós precisamos entender é que neste mundo há muito mais do que a ciência consegue explicar. Há muito mais do que os nossos sentidos humanos conseguem compreender. Há muito mais do que pode ser explicado pela nossa mente. Mas tudo isso aqui não deveria ter gerado medo no coração dos discípulos e nem gerar medo no nosso coração, sabe por quê? Porque o medo nos impede de avançar. O medo, ele nos paralisa, ele nos faz viver angustiados. O medo nos faz fugir da situação. E não é isso que Deus quer para nós. Se você observar, qual foi a fala do anjo para as mulheres quando elas vão procurar pelo corpo de Jesus? Tudo que os anjos estão dizendo para ela é: Jesus não está aqui. Ou seja, pare de procurar Jesus na morte e comece a procurar Jesus na vida, porque Ele venceu a morte, Ele está vivo. O que o anjo estava dizendo é: vocês não precisam temer, porque Ele morreu, mas ressuscitou conforme Ele havia dito. A promessa se cumpriu, Ele matou a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a condenação do pecado, Ele pagou o preço, por isso não há mais nada a temer. Filho, o medo vem de procurarmos Jesus na morte, mas deixa eu te dizer, Ele está vivo. Ele ressuscitou, a promessa se cumpriu. Ele foi preparar as nossas moradas e em breve Ele voltará para nos buscar. Para de procurar Jesus na morte. O medo vem quando nós pensamos que Jesus está morto, porque quando nós entendemos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que em breve Ele vai voltar para nos buscar, isso gera segurança, gera tranquilidade no nosso coração. A segunda pedra que nós temos que tirar é a pedra da percepção da vida distorcida pelo medo. O interessante é que João é o único que vai narrar a conversa da mulher com os anjos. E olha o que João escreve no capítulo 20, versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Imagina a cena. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e agora não sei aonde o colocaram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me aonde colocou, e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone,
que significa mestre. Querido, presta atenção no que está acontecendo aqui. Você por um acaso já andou no escuro com medo? Você já teve a experiência de estar com medo e ter que caminhar por um lugar escuro? Porque quando nós estamos com medo, nós começamos a criar coisas na cabeça que não existem. Nós começamos a imaginar coisas que não existem. Por isso a segunda pedra que nós precisamos remover é a pedra da visão distorcida pelo medo. Eu acho que Maria estava com tanto medo, ela estava chorando tanto, que ela não conseguia enxergar aquele homem como seu mestre. E quantas vezes, por causa do medo, também não conseguimos enxergar Deus no meio da crise? Quantas vezes, por causa do medo, não conseguimos discernir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes? Quantas vezes, no meio do medo, a gente não consegue reconhecer a presença de Deus ali ao nosso lado? E é bem provável que Maria estava ali com a cabeça baixa, com os olhos inchados de tanto chorar, e tudo isso fez com que ela pensasse que Jesus, na verdade, era um simples jardineiro. Querido, eu conheço pessoas que não conseguem enxergar a divindade de Jesus, e talvez isso aconteça por causa do medo. Eu conheço pessoas que não conseguem acreditar em Deus, e talvez isso seja reflexo do medo. Talvez seja medo do desconhecido, talvez seja medo de se entregar, medo de perder o controle. O que eu sei é que naquele dia, os seus olhos embaçados pelas lágrimas e o seu coração atemorizado, fez com que ela tivesse uma visão distorcida da cena. E quantas vezes o medo não faz com que tenhamos uma visão também distorcida da vida, uma visão distorcida do futuro, uma visão distorcida das pessoas. O medo fez com que Maria enxergasse Jesus de uma maneira diferente. E é interessante porque nós somos capazes de enxergar a realidade não como de fato ela é, mas sim à luz dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A psicologia diz que a realidade é sempre uma leitura interpretada e nunca uma visão objetiva da verdade. Eu vou repetir. A psicologia diz que a realidade é sempre uma leitura interpretada e nunca uma visão objetiva da verdade. Ou seja, eu olho e interpreto a partir do que eu sinto. Eu olho e interpreto a partir do que eu estou pensando e não à luz do que é verdadeiro. Portanto, a segunda pedra a ser removida é a pedra da percepção da vida distorcida pela dor. Porque se a gente não remover essa pedra, nós veremos as pessoas como traidores e nós não nos entregaremos, nós não desfrutaremos de uma amizade verdadeira, sadia. Se não removermos essa pedra, nós veremos a vida como uma maldição e nós sofreremos, caminharemos de maneira angustiada. Nós veremos a igreja como uma usurpadora, Jesus como alguém que viveu de maneira lunática, nós veremos Deus como um ser que foi inventado. Se não removermos essa pedra, a pedra do medo, talvez nunca tenhamos amizades verdadeiras, talvez nunca nos entregaremos a relacionamentos sadios, talvez não tenhamos de fato um bom futuro, não seremos ou participaremos de uma igreja e não conheceremos a Jesus. Se não removermos a pedra do medo, em tudo veremos apenas um jardineiro e não o Cristo ressuscitado que está ao nosso lado. Se não formos capazes de remover essa pedra, é bem provável que continuaremos a agir com falta de fé. É bem provável que continuaremos a viver uma vida escrava das circunstâncias. Porque enquanto você enxerga o jardineiro, você não vive o sobrenatural. Enquanto você está enxergando apenas um jardineiro, a verdade é que você mal consegue parar de chorar. Enquanto você apenas está enxergando um jardineiro, você está paralisado pelo medo. É interessante porque lá no Jardim do Éden, os olhos espirituais foram fechados e os olhos carnais foram abertos, mas hoje pela fé, nós precisamos fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais. E dessa maneira enxergar a vida pela ótica de Deus, enxergar a vida através da perspectiva da ressurreição, enxergar a vida como Jesus Cristo enxerga. A terceira pedra que precisa ser retirada é a pedra da incredulidade. Veja o que diz o verso 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes, eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11,
enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto depois de ressurreto. A incredulidade destes homens era algo muito natural. Se eu estivesse lá, provavelmente eu teria agido da mesma maneira, porque a incredulidade desses homens era fruto de uma realidade muito sólida. Jesus havia morrido, não era uma teoria, era um fato, era uma verdade. Eles viram Jesus ser crucificado, eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ser enterrado, e essa realidade sólida não permitia que eles confiassem nas promessas de Jesus. Por isso, quando mais tarde a notícia da ressurreição chega, eles não conseguem acreditar. E ao invés do coração se encher de alegria e de esperança, eles sentem medo. E é interessante porque aqui, com muita facilidade, as promessas elas foram obscurecidas pela dureza da realidade. Rui Barbosa certa vez disse: infeliz é o povo cuja memória se petrificou e a esperança se perdeu. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. Diante da realidade da morte, a memória da promessa havia se petrificado e a esperança da ressurreição havia sido perdida. E a pergunta que fica é: como ter esperança? Como ter fé quando a realidade da morte é tão mais visível, é tão mais palpável, é tão mais verdadeira do que a promessa da vida? Como ter fé e esperança quando a morte é muito mais palpável do que as promessas da vida? E essa pergunta nós podemos fazer, inclusive, nos dias de hoje. Olhando para tudo isso que a gente tem vivido, como ter esperança e fé diante de algo tão palpável como uma crise igual a essa? Portanto, a terceira pedra a ser removida é a pedra da incredulidade. O que o anjo ele diz para as mulheres é: vão, Jesus está diante de vocês, lá vocês o verão, exatamente como ele já havia dito para vocês. Mas ao invés dessas mulheres crerem no impossível de Deus, elas duvidaram. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: você crê totalmente no impossível de Deus na sua vida? Você realmente crê no impossível de Deus na sua vida? Porque, vamos falar a verdade, é fácil crer no impossível de Deus quando a gente está falando de outra pessoa. É fácil crer no impossível de Deus quando o meu amigo está sofrendo, quando outra pessoa está sofrendo. Mas e quando é você? Você permanece crendo? Você consegue acreditar mesmo quando o dinheiro não cai na conta? Você crê no impossível de Deus quando a doença bate à sua porta? O que Jesus queria que os discípulos entendessem é que as pedras que nos separam dos milagres não são as visíveis, não são aquelas que todos estavam enxergando, mas sim aquelas que estavam dentro do coração. Querido, às vezes nós passamos muito tempo das nossas vidas tentando descobrir quem é que vai retirar as pedras do nosso caminho. Enquanto a Bíblia está dizendo: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha sair e ela vai sair. O que Jesus vai nos mostrar então é que o foco dos discípulos estavam na pedra do sepulcro e não na pedra do coração. Mas porque a pedra do sepulcro era visível, era notória, e a pedra do coração ninguém estava vendo, ninguém estava percebendo. Agora, não é porque é visível que é mais importante. A pedra do coração, ela é muito maior do que a pedra do sepulcro. A pedra do coração é muito mais difícil de tirar do que a pedra do sepulcro. A pedra do sepulcro, a gente junta 10 homens, a gente empurra ela e está resolvido. Mas e as pedras que estão no seu coração, como é que a gente faz? E a pedra do medo? E a pedra da visão distorcida pelo medo? E a pedra da incredulidade, como é que a gente resolve isso? Queridos, a verdade é que nós somos treinados para tirar as pedras do caminho, mas não somos treinados a perceber as pedras que estão dentro de nós. Você tem noção que Deus é só o Criador de todas as coisas, do céu, da terra e de tudo que existe? Você tem noção que não existe ninguém mais forte, mais poderoso do que Ele? Você tem noção que Ele te ama, que Ele te sustenta, que Ele cuida de você? Então por que você não consegue descansar? Por que que você não consegue ter paz? Por que que você permanece com tantos medos? Porque talvez no seu coração há uma pedra chamada incredulidade. Você consegue compreender que hoje, talvez no seu coração, haja pedras que te impedem de crer,
de dar um próximo passo, um passo de fé, de entrar num nível mais profundo, de viver o sobrenatural de Deus. E eu quero deixar registrado aqui que esse texto não está falando de qualquer pessoa. Esse texto está falando dos discípulos de Jesus, de pessoas próximas a Ele, de pessoas que caminhavam com Ele, de pessoas que conheciam a Ele. Só que mesmo com toda essa intimidade, essas pessoas estavam com dúvidas. Essas pessoas estavam agindo com descrença. E isso me faz pensar em algo. Porque se essas pessoas, mesmo próximas a Jesus, tiveram dúvidas no seu coração, então quantos de nós hoje também não temos? Se aqueles que andaram ao lado de Jesus tinham dúvida no coração, tinham incredulidade no coração, então talvez quantos no nosso meio não estejam passando por esse mesmo problema? O interessante é que lendo toda essa história, todo esse texto, você verá que ter dúvida não é o grande problema. O problema é quando você transforma a sua dúvida, a sua falta de fé, no último estágio da sua vida. O problema é quando você vai levando isso consigo e você não resolve isso nunca. Porque nesse texto que nós veremos é que Jesus, mesmo censurando os discípulos por causa da incredulidade, ele se aproxima com amor de cada um deles. E ele tenta ajudar cada um na sua falta de fé. Olha aqui que interessante o que Jesus faz. Com Maria, por exemplo, alguns comentaristas dizem que ele chamou ela de uma forma que na hora ela se tocou. Aquele era o mestre. Talvez ele tenha usado uma entonação diferente. Talvez ele tenha chamado ela de um jeito amoroso, de um jeito que só ela saberia que aquele era Jesus Cristo. O interessante é que na hora ela diz, Rabone. Ela deve ter pensado, só uma pessoa na vida me chamaria dessa forma. Com Tomé, Jesus deu as provas que ele precisava. Você precisa tocar, Tomé. Eu estou aqui, toca. Só não continue vivendo sem acreditar. Com Paulo, ele aparece de forma que Paulo não teria como duvidar. Literalmente, ele faz Paulo cair do cavalo e perder a visão. E com os dois discípulos no caminho de Emaús, ele se aproxima, ele escuta, ele dá atenção. E no momento oportuno, então, ele reparte o pão. Querido, o que eu quero te mostrar é que Jesus, ele se importa com você. Jesus se importa com o que está dentro do seu coração. Ele se importa com a sua dúvida. Ele se importa com a sua falta de fé. Por isso, apesar da sua dúvida, eu gostaria que você deixasse Jesus entrar na sua vida, porque Ele sabe resolver isso como ninguém. Ele sabe como tratar a sua falta de dúvida com amor, com atenção, de maneira carinhosa. Apesar da sua falta de fé, eu gostaria que você abrisse o seu coração, para que você pudesse conhecer Jesus Cristo, porque Ele sabe lidar com tudo isso. Por que não deixá-lo ajudar? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é alguém que se importa, Ele é alguém que ama a sua vida, Ele é alguém que está interessado na sua história. Por que não deixá-lo ajudar? Ele sabe como funciona a sua mente. Ele sabe como funciona o seu coração. Sabe por quê? Porque foi Deus que te fez. Por mais que para o teu pai, para a tua mãe você tenha sido um acidente, para Deus você não foi. Ele já sonhava com você antes da sua criação. Ele pensava em você, Ele te imaginou e Ele te criou de maneira carinhosa, de maneira amorosa. Por isso, querido, deixa Ele te ajudar. Talvez todos esses anos você tenha ido assistir espetáculos de Páscoa. Talvez todos os anos você já esteja acostumado no mês de abril a assistir um espetáculo de Páscoa, mas talvez você ainda não saiba o que realmente significa a Páscoa. E eu queria te dizer que a Páscoa significa a passagem da morte para a vida. A Páscoa significa a passagem do sofrimento para a alegria. E apesar de ter assistido tantos espetáculos, talvez você nunca tenha entendido o porquê que lá Jesus morre numa cruz. Jesus morreu numa cruz justamente para que você pudesse passar da morte para a vida. Na cruz, Jesus, Ele ressignificou a morte. Por causa de Jesus e do que Ele fez na cruz, hoje a morte já não é mais o fim, ela é apenas uma passagem para um novo tempo, a passagem para um novo momento, um momento de eternidade, um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de contentamento, uma passagem para a vida ao lado de Deus.
Meu amigo, a Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo que fere a vida. A Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo que nos machuca, sobre tudo que nos fere, sobre tudo que procura nos destruir. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Por isso eu quero terminar essa palavra fazendo um convite para você. Que tal hoje deixar a Páscoa acontecer na sua vida? Que tal hoje deixar a Páscoa acontecer na sua história? E se você deseja viver e experimentar isso que eu estou falando, apenas abra o teu coração e convide Jesus para entrar, porque o restante é com Ele. A falta de fé é com Ele, a descrença é com Ele, a dúvida é com Ele. Você só precisa abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Eu queria convidar você que está aí na sua casa, neste exato momento, me ouvindo, me assistindo, a fechar os seus olhos, porque eu quero orar com você. Você que deseja convidar Jesus para fazer parte da sua vida, eu quero orar por você. Você que deseja vivenciar a Páscoa na prática, eu quero orar por você. Deus, eu quero entregar essa pessoa nas tuas mãos que neste exato momento está orando comigo, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa entrar nesse coração. E a tua palavra diz que tanto a alegria quanto a paz é fruto do Espírito. Por isso tira toda tristeza, tira toda angústia, tira todo medo, Pai, e ministra paz e alegria. Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar nesse coração e fazer morada, e derrotar a morte na vida dessa pessoa, derrotar a condenação do pecado, Pai. Que o teu Espírito Santo possa entrar e selar esse coração, porque hoje ele é teu, Pai. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha ajudar essa pessoa a caminhar nos teus caminhos. E todas as vezes que ela fraquejar, que ela tropeçar, que ela se desviar, que o Senhor possa trazê-la de novo para o caminho certo. Que o Senhor possa ajudá-la na sua falta de fé. Que o Senhor possa ajudá-la, Deus, neste início. Que o Senhor possa ensiná-la a se relacionar contigo, a falar com o Senhor, a ouvir a tua voz. Ensina ela a cultivar um relacionamento com o Senhor, Pai. E que aos poucos o Senhor possa ir transformando a vida dela. E que em nome de Jesus ela possa de fato sentir essa passagem da morte para a vida. Que a partir de hoje ela possa experimentar essa vida livre, essa vida abundante que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que ela possa experimentar o que é de fato viver eternamente, o que é de fato essa vida eterna ao lado de Deus. Que em nome de Jesus hoje ela possa experimentar da paternidade do Senhor. Que em nome de Jesus ela possa se sentir filho, filha, amado, amada. Que ela possa sentir-se acolhida, Deus. E que o Senhor possa inserir essa pessoa na família de Cristo. E que ela seja muito amada, muito cuidada, muito protegida no nosso meio. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é a festa da vida. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, você possa saber do que é que eu estou falando. Que todos os dias você possa entender na prática o que é essa passagem da morte para a vida. E que em nome de Jesus você venha viver essa vida abundante. Se você hoje está me ouvindo pela primeira vez, eu gostaria de convidar você a fazer parte da nossa família. A família PIB-BH, uma família cheia de esperança. Aqui embaixo está aparecendo o número de telefone, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número, se apresentando, contando um pouco sobre você, para que nós possamos te conhecer e caminharmos juntos. Amém? Eu quero deixar também uma palavra para a igreja. Eu quero orar por você que está aí, me escutando, me ouvindo com muita atenção. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa. Eu quero pedir a proteção de Deus sobre a sua família. Por isso, nesse momento, ore comigo, Deus. Eu quero pedir a tua proteção sobre cada família representada nessa hora, Pai. Acampa os teus anjos sobre cada casa. Abençoa cada família, Deus. Restaura as famílias no nome de Jesus. Fortaleça os casamentos, ó Pai. Abençoe o relacionamento entre pais e filhos, ó Pai. Que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo. Abençoa, Senhor. Que o Senhor possa mandar recursos para o teu povo. Aumenta a imunidade das pessoas. Fortaleça a saúde de cada um, Pai. Leva consolo, Pai. Leva paz, leva esperança, Pai. E que de fato nas nossas casas possa acontecer uma festa, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de luta, que nós possamos estar em festa, porque o Senhor está conosco e um dia tudo isso vai passar e nós estaremos nos teus braços, ó Pai. Obrigado pelo dia de hoje, o dia da gente comemorar a ressurreição de Cristo, o dia da gente vivenciar a vitória de Deus sobre a morte, o
o dia da gente festejar, Pai. Que o Senhor nos guie aos próximos passos, ó Pai, e que o Senhor nos leve em segurança para o lugar onde o Senhor desejar. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos terminar cantando agora com muita alegria. Que Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço. Nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca. Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca. Declare isso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer.